Se uma coisa está sendo muito difícil, ou aquilo está tentando te ensinar uma parada, ou aquilo não é para você. Vou citar um exemplo. Vamos supor que você é uma criança e quer entrar para a natação. Você quer ser um nadador profissional. Você quer isso, né? Aí você pede para sua mãe te colocar na natação, aí sua mãe te coloca na natação. Aí todo domingo tá lá você treinando lá, você tá nadando lá. Aí você vai lá com seus amiguinhos todo domingo, começa a treinar, pá. Aí começa a surgir os campeonatos. E por mais que você se dedique, por mais que você soe bastante para conseguir ter um bom desempenho, você não tem. Você treina muito, trabalha muito em cima daquilo, se esforça, mas é menos que medíocre. Você é péssimo naquilo. Você descobre que é péssimo naquilo quando você vê que seus amiguinhos que se esforçam tanto quanto você, ou menos, e tem um desempenho muito melhor que o seu. Você sempre fica para trás. Entendeu? Aí você vê que pessoas que não fazem natação, você vai na piscina lá, vai na praia, vai viajar com a família. Aí você percebe que tem várias pessoas lá da mesma idade que você, ou mais novas do que você, na praia ou numa piscina pública, que nadam muito melhor do que você, que treina natação, que tá todo domingo lá treinando com seus amigos, participando de campeonato. Aí você fala, porra, pessoal amador aqui, pessoal que isso nem faz parte da vida, pessoal é muito melhor do que eu aqui, e meus amigos assim fazem menos do que eu, a mesma coisa e tem um desempenho melhor. Tô sempre em último lugar, eu me esforço, não me destaco em nada, eu sou, sabe? Significa que aquilo não é para você. Entendeu? Aquilo não, definitivamente não é para você. Entendeu? Você descobre, vou botar em números, você descobre que uma coisa não é para você, que quando você, o esforço ele tem que ser igual ao resultado ou menor do que o resultado. Ou pouquíssimo maior do que o resultado. Vou botar em números. Se o seu esforço pro negócio é 5 e o seu resultado é 4, não quer dizer que aquilo não é para você, mas significa que você tem que se esforçar muito para conseguir ser bom naquilo. Se esforçar mais. Agora, se você se esforça 8 e o seu desempenho, o seu resultado naquilo é 4, definitivamente isso não é para você. Não vai compensar na sua vida. Você não tem aptidão para aquilo. Você não flui naquilo, você está forçando a barra. Agora, se o seu esforço é 4 e o seu resultado é 9, significa que você nasceu para aquilo, basicamente. Entendeu? Simplesmente aquilo, você respirou, você consegue se destacar naquilo. Entendeu? Isso é quando uma situação ela não é para você. No caso, quando você se esforça muito e tem pouco resultado. A situação não é para você. Vou citar um exemplo de relacionamentos. Quando a situação de relacionamento não é para você. Vou tentar não redpilar aqui, vou tentar simplesmente ser imparcial, mas continuar abraçando a realidade. Quando você começa a interação com a mulher, mesmo que você consiga ficar com ela, é quando você fala, você chama ela para conversar, você interage, e simplesmente você tem que ficar fazendo malabarismo com dinamite, girar pratos, assim, sabe? Plantar bananeira para chamar a atenção dela. Quando você chama a atenção dela, vocês não conversam. Você fala e ela responde. Entendeu? Quando você finalmente consegue um encontro com ela tá mexendo no celular e você falando pra caralho, ou sem graça, vocês se beijam num quinto encontro, entendeu? Qualquer coisa que aconteça, ela já quer terminar, quer dar um tempo, quer parar de falar com você. Entendeu? Ou seja, você consegue ficar com a mulher. Ela não termina com você de imediato, ela não te abandona, não te rejeita. Você concretiza um relacionamento com aquela pessoa, mas não é para você. Entendeu? Porque você tá tendo um esforço 8 e o seu resultado naquilo, o que você recebe naquilo é um 3. Você tá introduzido na parada, mas aquilo não é para você. Como você vai saber que aquilo simplesmente não é o jeito dela? Se você for um pouco ousado, né?
bancar o detetive, você vai começar a observar que relacionamentos antigos dela, ela se jogava pro cara. Ou então era 50, ela de forma equilibrada. Mas geralmente se essa mulher tá te oferecendo pouco, entendeu? O que você tá pagando caro para ter, outra pessoa pagou bem barato ou teve de graça. Significa que para outra pessoa, a parada foi para ela. Tipo, pro Ricardão, o Ricardão ficou com. No passado, um ano atrás, ela ficou com o Ricardão. Ela era pro Ricardão. Porque o Ricardão fazia pouco ou nenhum esforço para ter o melhor dela. Mas agora ela não é para você. Você tá demandando muita energia e recebendo pouco. Então você tem um exemplo de sonhos ou relacionamentos que não são para você. Agora, é complicado identificar quando aquilo tá te passando uma lição, porque isso vai para um lance mais espiritual, né? Mais cósmico, de tipo, nossa, o universo botou essa situação na minha vida para me ensinar algo. Isso aí não é muito palpável, não é muito concreto. Então fica mais difícil de identificar. Mas se você se esforçar um pouquinho, se você conseguir raciocinar direitinho, bonitinho ali, você vai conseguir ver, né? Você vai conseguir reparar que aquilo está te ensinando uma lição. Em relacionamentos, quando você fica com uma mulher, né, às vezes você faz pouco ou nenhum esforço para ter aquela mulher na sua vida. Aí você pensa, porra, é para mim. Pode até ser para você por um tempo, mas aquilo quer te ensinar uma lição. Ou seja, é para você e não é para você. É para você porque veio fácil, né? Veio fácil ou com pouco esforço. Mas aquilo não é para ficar na sua vida. Aquilo ali vai te ensinar alguma coisa e você vai perceber. Às vezes ela pode ter um transtorno de personalidade complicado, ela pode ter um borderline, ela pode ter um aspecto ali, um trauma tenebroso, entendeu? Que ela pode ser apaixonada por você, mas ela pode ser muito controladora, ou ela pode se fazer de vítima, ou ela pode simplesmente pagar de agredida, entendeu? E você desenvolver vários traumas por conta dessa mulher. Ou ela pode te amar bastante, pode parecer que ela foi para você porque foi tudo muito fácil, tudo muito fluido, e pá. Só que com o tempo ela perde o interesse, com o tempo ela pode distrair, ela pode fazer várias paradas assim, entendeu? Tá ligado aquela situação que você passa, que você pensa, caralho, parece que só eu passo por isso, parece que só eu passei por aquilo. Que é uma parada que foi basicamente, é uma coisa que parece que foi projetada pelo universo basicamente para te machucar. Parece que são coisas feitas especificamente para te machucar. Entendeu? Que você olha e fala assim, caraca, tipo, tudo bem que isso não é isso que essa pessoa tá fazendo, o jeito que a pessoa é, esse contexto não é agradável, não seria agradável para ninguém, mas parece que da forma que tá sendo, foi projetado exclusivamente para cutucar todas as minhas feridas. Parece que foi feito parece que essa situação merda foi feita sob medida para mim. Quando você tem esse sentimento, que é quase como se a gente estivesse se vitimizando, né? Caraca, parece que isso aqui foi feito para me fuder particularmente. Quando você tiver esse sentimento, mesmo que no início tenha vindo para você de uma beijada, você percebe, não é que não é para você, mas é para te ensinar uma lição. Às vezes, você tá um exemplo de um colega de trabalho que eu tive. Pessoa maravilhosa, o cara era foda demais. O sonho dele antigo era jogar no Vasco, né? Acho que ele entrou pro clube, não sei. Ele jogou, ele jogava bola, ele tinha talento pra parada. Então é aquela parada que eu falei no início do vídeo, né? De tipo, nossa, se a parada é muito fácil pra mim, então significa que é pra mim. Talvez. Mas às vezes pode parecer que é pra você ir de cabeça, pular de cabeça, pra aquilo te ensinar uma lição. Porque se desde o início aquela parada fosse muito difícil, você poderia ter entendimento. Não é pra mim, e aquilo não teria nada pra te ensinar. Mas observa. Vou contando pra vocês vão entender o que eu quero dizer. Ele foi lá, jogou, ele viu que ele tinha talento para futebol, ele sempre foi desenrolado em meio de campo. Só que ele teve uma grande decepção com o futebol, não sei, ele nunca contou, e que não foi pra frente, sei lá, não sei se ele se lesionou, não sei se ele perdeu, não sei se não chamaram ele para jogar profissionalmente, alguma coisa, não sei se o olheiro não foi com a cara dele. Alguma coisa aconteceu em que aquilo foi uma grande decepção na vida dele. Uma grande decepção na vida dele. Aí ele entrou para a igreja, encontrou o caminho de Deus. Aí ele falou: se eu não tivesse essa grande decepção no futebol,
minha vida seria completamente diferente. Eu acredito que Deus botou essa grande decepção na minha vida para mim ir de encontro a Ele. Talvez tenha sido isso. Pode ser um coping. Pode ser um coping. Uma narrativa que ele abraçou para poder se sentir melhor. Pode ser. Mas também pode ser uma realidade. Como a gente. O que seria dele se ele. Às vezes, o que seria. Como ele. O que tipo de pessoa ele seria se ele não tivesse encontrado a Deus naquele momento na vida dele? Será que ele ia se espiritualizar? Se ele seguisse esse caminho de futebol? Às vezes ele poderia se tornar um jogador, né? E ir pra perdição. Acabar com a própria vida de alguma forma. Entendeu? Aí o universo viu que, nossa, ele vai se ferrar nesse caminho aí, então eu vou tirar ele desse caminho e aproveitar para dar uma grande lição na vida dele. Ele vai aprender alguma coisa com essa decepção. E parece que ele aprendeu, foi um baque tão pesado na vida dele, acho que foi uma decepção tão grande, que ele meio que se repaginou, ele meio que se tornou uma outra pessoa, entendeu? De acordo com ele. Diz ele que ele conseguiu abandonar a pornografia, diz ele que... E ele era um cara exemplar, todo mundo gostava dele, ele tinha uma energia muito boa. Ele era foda. E eu acredito que... Acho que ele se tornou psicólogo também. Acho que esse fumador tão... E geralmente as pessoas que se tornam psicoterapeutas, psicólogos, é porque sofreram muito na vida ou cresceram com um transtorno ou com uma falta tão grande na vida que deu um desespero emocional e mental tão grande nessa pessoa que essa pessoa fala, não, outras pessoas no mundo não vão passar por isso, se depender de mim. Aí se torna psicólogo. E ele tinha muito apreço pela mente humana, né? Tanto é que ele comprava livros, como é que é? Um livro lá que era Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. A gente conversava bastante sobre isso. Então, ele teve essa grande decepção no futebol, ou seja, ele viu facilidade no futebol, ele viu que ele tinha talento para o futebol, o que ele pulou de cabeça, teve uma grande decepção, e essa decepção repaginou a vida dele, ele se espiritualizou com esse sofrimento, ele olhou e falou assim, não, eu não quero que as pessoas sofram, e abraçou a profissão, né, uma das profissões mais nobres hoje em dia, né, que é o psicólogo, né, cuidar da alma das pessoas. E entendeu? Foi usado para dar uma lição ou para recaminhar a vida da pessoa, entendeu? Às vezes o exemplo que eu dei do relacionamento, às vezes se o cara era muito ingênuo, o cara ele não tinha projeção de nada, prospecção de nada. Aí ele encontrou uma mulher filha da puta, que veio de mão beijada para ele no início, né? Porque talvez se fosse muito difícil, ele não ia ficar com essa mulher e não teria uma lição a aprender. Então ela veio de mão beijada na vida dele, ele se fudeu, aí ele aprendeu a ter mais resiliência, ele começou a olhar para dentro, ele começou a se encontrar, começou a se amar mais, e ele nunca mais vai passar por essa situação na vida dele. Entendeu? Se ele não tivesse passado por essa situação, se o cara do primeiro exemplo que eu dei do relacionamento, da situação que parece que é pra você, mas quer te ensinar algo, se o cara ele não tivesse passado por essa situação traumática, talvez todos os relacionamentos dele tivessem sido medianos, medíocres, né? Se ele não tivesse um baque muito grande para poder aprender. Entendeu? Ele não olharia pra dentro. Às vezes aquele trauma que ele sofreu com aquela mulher, aquele borderline dela, ou um problema muito grande, ele não teria olhado para dentro, não teria se reformado, e às vezes aquilo pode ser, sei lá, por ele se olhar, por ele se amar, aprender a se respeitar, às vezes a porta do propósito dele pode se abrir. Entendeu? Sei lá, ser um grande empresário, ou ser um pastor, qualquer coisa da vida, tá ligado? Tipo, se ele não tivesse olhado para dentro, ele não estaria pronto para poder exercer grandes papéis. Entendeu? Então, é basicamente isso. Tomara que eu me fiz entender. Adeus.